Lucas 22, 35. Diz assim a palavra de Deus: e disse-lhes: quando vos mandei sem bolsa, alforje ou sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? E eles responderam: nada. Bendito é o nome do Senhor. Senhor Deus, visita nosso coração nesta manhã. Senhor, fala conosco, ó Deus. Senhor, nós somos carentes, meu Pai, dependentes de ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, oramos no nome de Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Meus irmãos, era os momentos finais do ministério terreno do Senhor Jesus. Talvez a última semana do Senhor Jesus com os seus discípulos. E o Senhor Jesus traz à memória dos discípulos um episódio que havia acontecido e faz essa pergunta aos discípulos: faltou-vos alguma coisa? E os discípulos responderam: nada. O momento que nós estamos vivendo hoje é um momento de nós refletirmos sobre o ano que nós passamos. 2023 foi um ano difícil, mas nós fomos guardados pelo Senhor. Faltou-nos alguma coisa nesse ano? Nada. Bendito seja o nome do Senhor. Porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas. E o Senhor prometeu que estaria conosco e cuidaria do seu povo até a consumação dos séculos. Nós estamos firmados nesta palavra, nessa promessa do Senhor Jesus. Nós sabemos que nada nos faltará, porque Ele é o nosso pastor. Seja qual for a situação que nós tivermos que viver no próximo ano ou nos demais, de uma coisa nós teremos certeza: o Senhor Jesus estará conosco. E nos dará vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse episódio que o Senhor Jesus faz os discípulos lembrar desse momento tem algumas particularidades que nós precisamos entender. Quando o Senhor Jesus reúne os seus discípulos, o Senhor Jesus envia os seus discípulos nas cidades. A igreja do Senhor precisa entender que nós não estamos aqui simplesmente para uma reunião, talvez uma reunião social, talvez para nós nos confraternizarmos, termos comunhão aqui. Não é simplesmente isso o chamado do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus manda os seus discípulos irem de encontro às cidades. A igreja do Senhor Jesus foi chamada para anunciar o reino. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Esse é o mandato do Senhor Jesus para nós. Quando nós vamos ler lá em Mateus 10, que fala a respeito desse episódio, o Senhor Jesus diz assim, a palavra de Deus diz assim: Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo, isso é uma ordem do Senhor Jesus, não apenas para os discípulos, mas também para a sua igreja, porque nós somos discípulos do Senhor Jesus. A nossa principal característica é ser discípulo de Cristo. Nós não queremos aqui ser nada além de ser discípulos de Cristo. Nós estamos aqui para aprender com o Senhor, porque o próprio Senhor Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então isso é um mandamento do Senhor aos seus discípulos, e nós estamos incluídos nesse discipulado. Somos discípulos de Cristo. Não ireis pelo caminho dos gentios. O que o Senhor Jesus queria dizer com isso? Para nós hoje, igreja, o que a palavra de Deus tem a nos dizer? Não ireis pelos caminhos dos gentios. Os gentios é aquele povo, aquele povo que não pertencia ao povo de Deus, a Israel. E hoje a palavra de Deus nos dá um mandamento, não é apenas um conselho, mas é um mandamento do Senhor Jesus. O Senhor Jesus tem nos mandado não irmos pelo caminho do mundo. A palavra de Deus diz assim: não vos conformeis, ou seja, não
seguireis a forma do mundo. E o que nós vemos hoje nas religiões é se parecendo cada vez mais com o mundo, quando a palavra nos exorta a sermos parecidos com Cristo. Então os gentios, ou a religião, as igrejas, em sua grande maioria, estão indo no caminho contrário ao mandamento do Senhor Jesus. Não ireis pelo caminho dos gentios, não ireis pelo caminho do mundo, para nós hoje, como igreja do Senhor Jesus. Outro mandamento: nem entreis nas cidades dos samaritanos. Os samaritanos pertenciam ao povo de Israel, mas na cidade de Samaria havia uma mistura de povos e uma mistura de religiões e de deuses naquela cidade. E Jesus diz para eles: não entreis na cidade dos samaritanos. E o Senhor Jesus tem nos mandado hoje para nós não nos misturarmos com as coisas que estão aí se dizendo evangelho, se dizendo cristianismo. Nós vemos certos cultos que têm a pretensão de cultuar ao Senhor, que nós não identificamos ali um culto a Deus, ao Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes identificamos ali um culto à pessoa, o grande homem de Deus, o grande homem da oração poderosa, um culto à pessoa para movimentar o ego da pessoa, para inflar o ego. Muitas vezes nós vemos certos cultos que são cultos com a pretensão de ser um culto a Deus, mas estão cultuando demônios. Às vezes a palavra do demônio tem mais espaço dentro do culto do que a palavra de Deus, e querem conversar com o demônio, e querem fazer um espetáculo. A palavra de Deus diz para nós não nos misturarmos com essas coisas. Nós precisamos seguir um evangelho genuíno e puro. E onde encontrar esse evangelho genuíno e puro? Na palavra de Deus. Por isso nós dizemos que nós somos bíblicos. Nós não somos nada além de ser bíblico. Está na palavra de Deus, nós pretendemos seguir, sem misturas, sem coisas adicionadas a esse evangelho, seja para alimentar ego de alguém, seja para encher, conquistar multidões. Não entreis pela cidade dos samaritanos, não se misturem. Samaria era a cidade mais misturada, tanto que os judeus, eles nem gostavam de passar por ali, eles não se davam bem. A igreja do Senhor Jesus não pode se misturar com essas coisas, embora nós vivemos neste mundo, convivemos com essas pessoas, amamos essas pessoas, mas nós não podemos nos misturar com essas atitudes, não podemos misturar com esses cultos, onde nós não identificamos um louvor verdadeiro a Deus, um louvor de uma alma lavada e remida no sangue do Senhor Jesus. Não podemos ter misturas no nosso meio. O Evangelho do Senhor Jesus é a coisa mais simples. O que o Senhor Jesus veio anunciar foi simplicidade e humildade. Não entreis pelo caminho nas cidades dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós precisamos entender aqui essa palavra antes, que muitas vezes nós usamos como uma palavra ordinária, uma palavra para colocar ordem. Esse vem antes, o outro vem depois. Aqui no caso, a palavra antes está dizendo não façam, está dizendo aqui pelo contrário. O Senhor Jesus nos dá um mandamento para nós não nos misturarmos com este mundo, não sermos iguais a este mundo, para nós não nos misturarmos com essa religião que está por aí, trazendo elementos de outros cultos, de cultos pagãos, trazendo elementos do mundo para dentro da igreja e se tornando cada vez mais parecido. E o Senhor Jesus diz: mas pelo contrário, ide às ovelhas da casa de Israel.
E a palavra de Deus vem dizer que ainda há muitas ovelhas que não fazem parte desse aprisco, mas que o Senhor Jesus haverá de trazê-las para fazer parte desse aprisco. O mandamento do Senhor Jesus à igreja durante todo esse ano, ou durante toda a história do nome, foi pregar o Evangelho genuíno, pregar o Evangelho com humildade. E o Senhor Jesus, ele vem passar depois algumas instruções para os seus discípulos naquele momento: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dada. Irmãos, nós precisamos viver um Evangelho gratuito. Nós não podemos colocar preço na palavra de Deus, colocar preço nas orações, pedir um valor pela bênção de Deus. Nós recebemos de graça o preço que o Senhor Jesus pagou para nós, saiu de graça. O alto preço que o Pai pagou em ver o seu Filho ali naquela situação sendo crucificado, para que a nossa salvação fosse gratuita. O que o Senhor Jesus cobrou de nós, o que Deus cobrou de nós para nos oferecer essa salvação. O que o Senhor Jesus pede de nós é que nós tenhamos um coração quebrantado, contrito. É a única coisa que o Senhor Jesus tem pedido do seu povo: um coração humilde, arrependido. É isso que o Senhor Jesus cobra do seu povo. E o Senhor, Ele tem dado ao seu povo o poder. A igreja do Senhor Jesus, ela está revestida de um poder para curar enfermos, para expulsar demônios, para ressuscitar mortos. Esse poder foi dado à igreja, mas é um poder que pertence a Deus. A vontade é de Deus, e nós fazemos aquilo que é a vontade do Senhor. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vosso cinto. Quando nós vemos a experiência de Pedro e João ali na entrada do templo, quando aquele coxo pede a eles uma esmola, ele diz: não temos ouro nem prata, porque eles haviam aprendido com o Senhor Jesus: não possuais ouro nem prata no vosso cinto. E eles estavam cumprindo esse mandamento do Senhor: não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, isso nós te damos. E o que os discípulos tinham naquele momento? A presença do Senhor Jesus na sua vida, o poder do Espírito Santo. É isso que a igreja do Senhor possui. Nós não temos ouro nem prata, somos uma igreja humilde, simples, podemos dizer pobres, mas uma coisa nós temos: a palavra do Senhor Jesus na nossa vida, a presença do seu Espírito Santo em nós, a palavra da verdade que liberta. Não temos ouro nem prata, mas o que temos, isso nós te damos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. É o poder que Deus nos tem dado. Nem alforjes para o caminho. Meus irmãos, o nosso sustento vem de Deus. Nós não precisamos estar preocupados. O Senhor Jesus, quando Ele sondava o coração dos seus discípulos e via ali a preocupação dos discípulos, muitos haviam deixado a sua profissão original, talvez a família estava em outro lugar, e a preocupação reinava no coração dos discípulos. E Jesus, sondando esses corações, Jesus dizia: por que estáis preocupados com o que haver de comer, ou o que haver de vestir? Porque o vosso Pai sustenta todas essas coisas. Com essas coisas estão preocupados os gentios, aqueles que não têm Jesus na sua vida, porque essas coisas Deus dá aos seus amados enquanto dormem. Não leveis alforjes,
Não leveis a bolsa. Meus irmãos, nós não devemos estar preocupados com o ano que virá, com mais uma etapa onde esse ciclo se reinicia. Não estejamos preocupados, porque nós temos uma certeza: aquele que prometeu é fiel para cumprir. E Deus prometeu cuidar do seu povo. O salmista Davi, quando ele entende isso, ele diz: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão, porque Deus supre todas as nossas necessidades. Bendito seja o nome de Deus. Nem duas túnicas. A palavra de Deus, quando fala a respeito de vestes, de túnicas, de vestidos, a palavra de Deus está falando a respeito de salvação. Irmão, a salvação é única. A oportunidade para o homem é única. Não existe duas salvações. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há outra salvação além da salvação que nós encontramos pela graça, através da fé em Cristo Jesus. Não leveis duas túnicas. Meus irmãos, nós devemos cuidar das nossas vestes espirituais, porque elas são únicas na vida de cada um de nós. A palavra de Deus na Eclesiastes vai dizer: em todo tempo sejam alvos dos vossos vestidos. Em todo tempo, em qualquer situação, em qualquer lugar, as nossas vestes espirituais únicas, elas devem estar preservadas, alvas na presença de Deus. E isso não é mérito nosso, não é pelo nosso esforço, pela nossa sabedoria ou pela nossa santidade, é pelo sangue que foi derramado, que lava as nossas vestes, que purifica as nossas vidas. Não leveis duas túnicas, nem sandálias. Sandália do Cristo está falando de humildade. Quando Moisés sente, percebe a presença de Deus, ele se vira para ver o que estava acontecendo ali, a sarça ardendo. A primeira palavra que ele ouve: tira a sandália dos seus pés. Meus irmãos, nós precisamos ser humildes. Não somos melhores que ninguém. Podemos dizer pelo contrário, somos os mais necessitados da graça e da misericórdia de Deus, porque somente pela misericórdia de Deus nós estamos aqui. E a palavra diz que a misericórdia de Deus sobre a nossa vida se renova a cada manhã. Não fosse isso, nós já teríamos sido consumidos. E muitas vezes nós podemos pensar: consumidos pelo mundo. Não, é consumidos por Deus mesmo. Não fosse a sua misericórdia, porque a nossa natureza herdada de Adão nos leva a desejar o pecado. E se não fosse pela misericórdia de Deus sobre a nossa vida, Deus já teria nos destruído. Quantos exemplos nós vemos na palavra de Deus, onde o pecador que não se arrependeu dos seus pecados foram destruídos. E muitos podem dizer: mas isso foi lá no tempo antigo, na nova aliança, na velha aliança, aliás. Não, foi na nova aliança também, porque deixaram que o adversário enchesse o coração com mentiras e não se arrependeram, também foram destruídos por Deus. Mas a misericórdia de Deus sobre os seus servos, sobre aqueles que têm o coração humilde, quebrantado, aqueles que se arrependem dos seus pecados e se convertem deles, a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. A misericórdia de Deus se faz nova, de geração em geração. Louvado seja o nome de Deus. Nem cajado. Meus irmãos, é Deus que nos guia. O cajado, ele tinha duas funções principais no caso da ovelha. A primeira função era guiar. Quando nós vemos as fotos, os desenhos de cajado, nós vemos que ele tem uma partezinha
curva, aquela partezinha era para pegar a ovelha pelo pescoço e trazer novamente para o caminho. É Deus que nos guia através do seu Espírito Santo. Nós somos ovelhas, nós precisamos de alguém que nos guie. A ovelha não tem condição de andar sozinha. Se a ovelha anda sozinha, ela se perde, ela cai nos abismos, ela se suja. Por isso a função do pastor na vida da ovelha é para guiar. E o Senhor Jesus tem sido o nosso pastor. E a pergunta que se faz: você é a ovelha do Senhor Jesus? Se você se coloca como ovelha, o Senhor Jesus guia para águas tranquilas, para pastos verdejantes. É o Senhor Jesus que nos guia. Outra função do cajado era a correção. Às vezes uma ovelhinha mais rebelde, o cajado tem a função da correção. E a palavra de Deus vai dizer: filho meu, não rejeites a correção do seu pai. Deus é o nosso Pai e Ele nos corrige porque nos ama. Quantas vezes precisamos da correção do Senhor? E o Senhor vem mostrar o seu amor nos corrigindo. Porque se o Senhor não nos amasse, deixaríamos a nossa vontade. Mas pelo seu infinito amor Ele nos corrige e nos mostra a verdade e nos guia pelo caminho reto. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Porque digno é o obreiro do seu alimento. Se nós somos obreiros na seara do Senhor, o Senhor Jesus vai nos alimentar. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E a pergunta que o Senhor está fazendo a cada um de nós, nesse, podemos dizer, último culto do ano, o último dia do ano, faltou alguma coisa? Faltou alguma coisa a nós? Não nos faltou nada, porque o Senhor tem sido nosso pastor. Nada nos faltará. E nós entramos no próximo ano, 2024, sabendo de uma coisa: o Senhor Jesus estará conosco. Amém. É a única certeza que nós temos. Nós não sabemos nem se vamos passar a virada, nós não sabemos nem se vamos chegar ao final do próximo ano, mas de uma coisa nós temos certeza: Jesus está conosco. Porque Ele é fiel para cumprir o que prometeu. E a promessa do Senhor Jesus foi essa ao seu povo: e estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus.